mostrando limites pelo gráfico. Então agora a nossa ideia é tentar resolver só utilizando o gráfico. Repara que eu tenho uma função f e eu não sei quem é f, mas eu tenho o gráfico de f. Para esse primeiro exemplo, vamos tentar calcular limite da nossa função f quando x tende a 2. Vamos ver o que acontece. Na mesma ideia que a gente vinha fazendo, o que eu quero que x esteja próximo de 2. Ou seja, eu quero que o x esteja aqui pertinho. Isso significa que, olhando para a função, a gente vai se aproximar dessa bolinha aberta. Ou seja, a função vem andando por aqui e por aqui. O que acontece, então, é que a função se aproxima do valor 3. O que eu posso dizer, então, é que 3 é o limite da minha função, porque é em relação a y de onde a função está se aproximando. Então, se eu perguntar qual que é o limite da nossa função quando x está próximo de 2, é 3, porque a função se aproxima do ponto 3. Repara ali que 3 é uma bolinha aberta. O ponto 2 e 3 é uma bolinha aberta, mas não tem problema nenhum. Vamos fazer mais um ainda com esse gráfico, que é limite da minha função. Não sei quem é f, então a gente tem que escrever f de x, porque se é limite, é sempre limite de alguma coisa. Quando x tende a 0. O que será que acontece? Bom, eu tenho que aproximar o x de 0. Isso significa que a minha função está vindo por aqui e por aqui. Em outras palavras, a função está se aproximando do número 1. Ou seja, qual que é o limite de f de x quando x tende a 0? É 1. Aqui a gente tem uma bolinha fechada. Então, se a bolinha está aberta ou fechada, se tem ou não tem, não importa. O importante é a gente ver o que está acontecendo próximo do nosso ponto. Esse é o nosso segundo exemplo, essa nossa função g. Reparem que ela é aberta aqui, ela é fechada nesse ponto. Vamos ver, então, qual que é o limite da nossa g de x quando x tende a 2. A mesma história, se o x tende a 2, repara que pode dar a impressão de que a gente está se aproximando de dois valores distintos, esse valor e esse valor. Porém, a gente quer saber, próximo de x, quais valores a função assume. Repara que eu estou chegando próximo desse ponto e desse ponto se eu estiver na função. Em outras palavras, eu estou me aproximando somente desse ponto 3. O que para a gente significa que o limite é 3, que o limite existe. Tá, mas e esse ponto aqui? Esse ponto aqui, tudo que a gente sabe dele, aqui eu escrevi errado, né? Não é f, aqui é g. O que a gente sabe desse ponto aqui? Que g de 2 vale 1. Só a gente olhar aqui que vale 1. Mas isso aqui não é importante para a gente quando a gente está falando de limites. Lógico, tem toda a sua importância saber o valor da função no ponto, mas quando a gente está falando de limites, não interfere no valor do limite. Então, a gente tem aqui bem bonitinho que se o meu x se aproxima de 2, a minha função se aproxima de 3. Nosso terceiro exemplo, nossa função h, na verdade a gente já viu quase igual nos outros videozinhos, a única diferença é que ela tem um valor para 0. Em outras palavras, a gente sabe que g de 0 vale 1. Mas a gente acabou de ver que isso não vai interferir no valor do limite. Vamos ver então qual que é o limite dessa função. Vamos fazer em x tendendo a 0. Nossa função se chama h. Bom, velha história. Vamos ver o que acontece próximo de 0. Observa aqui, se nosso x tende a 0, a função está indo embora. Não adianta, ela está indo embora. E a gente já sabe que se ela vai embora, isso vai dar infinito.
Ou seja, o limite não existe. Certo? Matematicamente, a gente pode escrever o ezinho do contrário. Não existe limite de h de x quando x tende a zero. Então, aí a gente tem mais um exemplo. Tá, mas e aqui? Não tem problema. O limite são valores próximos, então não tem limite. Mais um exemplo. Esse exemplo é a nossa função p. Reparem que ela é bem diferente. Vamos calcular dois limites. A gente vai calcular o limite da nossa função p quando x tende a zero. E a gente também vai calcular o limite da função p quando x tende a 3. Começamos somente quando x tende a zero, valores próximos de zero, valores de x próximos de zero. A minha função, vou tentar escrever pelo menos certo a partir de agora, a minha função p de x, eu escrevi f de x em todos os outros, né? Se aproxima daquele ponto ali, que é o número 4. Então, repara que, tanto com números menores do que zero, como números maiores do que zero, o limite da minha função p chegou no mesmo número, dos dois lados. Então, vale 4. Mas, e aqui em 3? Repara que a gente tem uma situação bem mais complicada. Vamos ver. X tendendo a 3 implica que a gente tem esse ponto aparecendo e esse ponto aparecendo. Porém, se a gente olhar em relação à função, a função se aproxima, escrever P, desse valor aqui, e por outro lado, ela se aproxima desse valor aqui. Ou seja, em relação a y, quando o x está próximo de 3, eu vou estar próximo de 2, ou eu vou estar próximo do número 4. Assim, como eu encontrei dois números, o que acontece? Não existe limite quando o x tende a 3. Tá, mas e esse ponto aqui? O que ele é? Bom, ele simplesmente é P de 3, que vale exatamente 3. Na ideia de limites, isso aqui não importa pra gente. Vamos fazer mais dois exemplos. Essas funções que eu estou usando nesse vídeo, a gente vai ver elas várias outras vezes em outras aulas, porque elas têm várias coisas interessantes. Para começar, a gente vai calcular nessa daqui, limite quando x tende a 1, da nossa função q, e a gente vai calcular limite da nossa função q quando x tende a 5. Começamos com 1. Mesma ideia de sempre. Se o x está se aproximando de 1, a minha função, olha, a gente já consegue ver que tem dois valores, então provavelmente o limite não exista. Por quê? Com números menores do que 1, a nossa função q de x se aproxima desse ponto, e para valores maiores, a nossa função q de x está se aproximando de outro ponto. Quais pontos? O ponto 2 e o ponto 3. Então, a gente já sabe que não tem limite, porque a gente encontrou dois valores. Então, aqui, isso daqui, na verdade, a gente já sabe que não existe o limite quando x tende a 1. Mas e quando o x tende a 5? Ou melhor, antes disso, repara que esse ponto aqui tem uma bolinha fechada, ou seja, q de 1 é igual a 2. Mesmo que exista a função do ponto, pode acontecer de não existir o limite. Então, a gente tem que ter bem claro que isso são duas situações diferentes. A função do ponto e limite são duas coisas que, enquanto isso, pra gente, são coisas distintas. Mesmo que a bolinha aqui esteja fechada, o nosso limite não existe, certo?
Tem que cuidar bastante para não se atrapalhar nessa situação. Tá, mas em 5, se o meu x está se aproximando de 5, a nossa função deve acontecer alguma coisa próximo deste ponto. Por quê? A função se aproxima, função Q, se aproxima desse pontinho aqui, que em relação a y é o número 4. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem limite, e o limite é 4. Por quê? Porque se x se aproxima de 5, a nossa função se aproxima lá do número 4. Vamos fazer ainda mais um exemplo. Essa função aqui é uma função diferente, acredito que vocês não conhecem ela. Ela é chamada de função maior inteiro. Às vezes ela aparece assim, às vezes ela é representada assim. Ela, na verdade, ela é bem simples, porque os valores são identificados de uma maneira bem simples. Quanto é, por exemplo, a função maior inteiro no ponto 1? Ela vale exatamente 1. A função maior inteiro no ponto 1,5 também vale 1. Ó, 1,5, que seria aqui, ela também vale 1. O que ela faz? Ela pega qualquer número, por exemplo, o π, e leva no maior inteiro dele, ou seja, a gente descarta todos os números depois da vírgula. Então, no caso, o π levaria em 3. O π é por aqui assim, 3,1415 vai embora, então ele leva exatamente aqui no 3. Então, vamos tentar calcular limite em 2 pontos distintos. Quais são os pontos? Vamos calcular o limite da nossa função maior inteiro, o símbolo dela é meio estranho, mas é assim mesmo, quando x tende a π, e vamos calcular o limite dela quando x tende a 4. Repara que, olhando assim, é muito melhor 4 do que π. Π não é um número inteiro, é um número irracional, mas em se tratando de limites, nessa função, a gente vai ver que em π é bem mais tranquilo. Vamos, inclusive, começar por ele. Vou marcar ele, né? Ele é 3,1415, deve ser alguma coisa aqui assim, 3,14, só para a gente ter uma ideia de onde é que ele está. Aí, seguimos o padrão. Repara que se a gente se aproximar aqui do π, né? Se o x tender a π, a minha função vai estar onde? Ela se aproxima por aqui e por aqui do mesmo ponto, a função maior inteiro. Ou seja, em relação a y, esse ponto aqui dá exatamente o número 3. Então, pronto. Qual que é o limite da função maior inteiro quando x se aproxima de π? É o número 3. Tá, mas em 4, a gente consegue fazer a mesma coisa? Vamos ver. Se eu me aproximar com o valor x do número 4, em relação a y, se a gente for traçando o pontilhado aqui, a gente já vê que a gente tem 2 números. Para valores menores do que 4, a nossa função se aproxima desse ponto. Para valores maiores do que 4, a gente se aproxima daquele ponto. Ou seja, em relação a y, esse daqui é o número 4 e esse aqui vai chegar em 3. Ou seja, a gente tem 2 números distintos, a gente já aprendeu que se são números distintos, o limite não existe. O legal dessa função é que se o nosso número x ele for um número inteiro, então não existe o limite da função maior inteiro para esses valores. Porém, se o x ele não for um valor inteiro, então o limite vai existir. Isso é uma coisa bem interessante, porque os números que normalmente a gente gosta não tem o que a gente quer, que é o limite, e os números que normalmente a gente não gosta, que são números com vírgula, números irracionais, o limite existe e é bem tranquilo de calcular. Então, aqui a gente viu vários exemplos por gráfico. A partir de agora, então, a gente vai tentar não usar mais gráfico.
resolver sem necessidade do gráfico.